Isso. E, bem, é isso. Daí, claro, tem um monte de outros detalhes. Tu tá no primeiro ano do ensino médio, né? Hum? Tu estás no primeiro ano do ensino médio, certo? Uhum. Isso. Então não tem tanta coisa para ver ainda quanto à questão da angulação da reta. É só isso que a gente comentou mesmo. Daí aqui, olha só como ele resume rapidinho o que eu falei. É isso, quando tu vai falar de crescimento e decrescimento, é só isso mesmo. Entendi. Beleza. Bem, agora que tu perguntou sobre isso, né? Então, tal a gente fazer duas questões aqui. Eu vou fazer. O teu professor gosta de cobrar questões assim, de interpretação? Ou ele é mais desse de questão direta ao ponto, assim? Ela costuma mandar dos dois tipos, manda dos dois tipos. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou fazer uma de interpretação e depois tu faz outra, tá? Porque ontem a gente ficou muito em contas, apenas contas. Eu quero treinar um pouco a tua interpretação, beleza? Então, vamos falar aqui sobre crescimento, decrescimento de retas, coisas assim. Deixa eu só um segundinho colocar isso na minha tela aqui. Depois eu vou mandar para você também, né? Não se preocupe em ficar copiando as coisas. Deixa eu colocar aqui, beleza. Associou-se um sistema de abscissas a uma estrada. Um sistema de abscissas. Estranho. Não é, é difícil escutar essa expressão. Adotando-se o quilômetro como unidade. Ah, bom. Então vai ser uma coisa mais ou menos assim, olha só. Estamos falando de uma reta. O eixo das abscissas é sempre o eixo horizontal, o eixo X. Ok? Então, se ele está falando ali um sistema de abscissas, ele está falando do eixo X. Ele está falando basicamente que o eixo X vai ser medido em quilômetros. Tá bom? Pelo menos foi o que eu interpretei ali da primeira frase do cara, né? Pode ser que depois mude alguma coisa. Então, vou chamar de X medido em km. Durante 17 minutos, um automóvel com velocidade constante percorreu um trecho AB dessa estrada, em que AB e a abscissas menos 20 e 14, respectivamente. Cara, ele escreveu de um jeito muito esquisito, mas eu tô entendendo. Durante os 17 minutos, considerados, obtém a função afim que expressa a abscissa S do ponto onde esteve o automóvel em função do tempo T em minutos. Pô, um enunciado como esse tá bem estranho, né? Mas ele está pedindo simplesmente qual é a equação da posição em função do tempo. Uma coisa que a gente faz na física o tempo todo, né? Provavelmente você deve lembrar do professor falando das equações sorvete, sorvetão, essas coisas, né? Lembra disso? Lembro, lembro. Ah, coisa boa. Então é isso que ele está pedindo para fazer aqui, tá? Em especial, ele falou aqui de um caso que a gente está muito acostumado a estudar lá na física, né? Que é o MRU, movimento retilíneo uniforme, que é o caso onde a velocidade é constante. Então, se você puxar as coisas lá da física, você vai conseguir lembrar, né? Que a equação do sorvete, a velocidade é constante, então é a equação de uma reta, é o sorvetinho, mas vamos pensar sem isso, ok? Vamos pensar só na matemática aqui. Apesar dele ter chamado de abscissa, e a abscissa normalmente está associado com o eixo X, ele não quer que a gente faça isso. Ele quer que o problema seja em função do tempo. Então, como a gente quer que seja em função do tempo, a posição em função do tempo, aquilo que fica em função fica no eixo horizontal, aqui embaixo. Então, o tempo em minutos vai ficar aqui embaixo, tá bom? Bem, e a quilometragem, né, o quanto ele andou, vai ficar aqui no eixo Y. Normalmente a gente fala que Y é em função de X, né? Então tá aí. Só que aqui a gente tá chamando o nosso Y de X, então tá uma confusão maluca, né? Então eu vou trocar esse X aqui, mas apesar de ser o que ele falou para fazer, né? Eu vou trocar por S, que é uma coisa que a gente está mais acostumado a utilizar lá na física, para falar de posição, de variação da posição, né? A gente usa ΔS o tempo todo lá na física. Então ele está querendo aqui que a gente, olha só, obtenha a função, só a função por enquanto, que descreve isso. Muito bem. Se é uma função afim,
Então, ele quer que a gente escreva uma coisa do tipo y igual a x mais b. Só que para o nosso caso não é x e não é y, é s e t, beleza? Então eu vou trocar aqui por s e aqui por t. Por enquanto eu não fiz conta nenhuma, eu só estou escrevendo a função afim, né, em termos de s e de t. A conta vai surgir agora, vai começar agora, que é quando eu estou a procurar aqui o a e o b, tá bom? Tudo bem até aqui? Tudo certo. Tá. Show de bola. Então a gente tem que encontrar o a e o b. Claro que essas coisas têm a ver com os dados que eles nos informaram, né? Eles nos informaram que foi deslocado essa quantidade de quilômetros nessa quantidade de tempo aqui. Então, você pode pensar o seguinte para ser um pouco mais rápido nessa situação. Você pode pensar que o ΔS, ou seja, a variação do S, foi isso. Foi do menos 20 até o 14. Então eu vou dizer que o ΔS é o final, que é o 14, menos o inicial, que é o menos 20. Eu coloquei só delta, mas é ΔS. Tá bom? ΔS, posição final menos posição inicial. Que no nosso caso aqui vai ser quem? Pode ser pontos aqui do nosso gráfico, né? Vai ser pontos aqui do nosso gráfico. Deixa eu só fazer mais bonitinho aqui. Daí vai ficar aqui, por exemplo, menos 14. Opa, desculpa, menos 20. E aqui o 14. Então nós temos esses valores de y aqui na nossa conta, né? Esse é o ΔS. Por que eu estou falando de ΔS? Porque a gente sabe que para encontrar o coeficiente angular, a gente tem que fazer ΔY por ΔX, lembra? É uma conta que a gente aprende lá. Que esse A aqui, o coeficiente angular, é o ΔY por ΔX, que no nosso caso vai ser ΔS por ΔT. Por quê? Porque o Y aqui é o S e o X é o T. Então, como lá a gente aprende que é ΔY por ΔX, aqui vai ser ΔS por ΔT. Bem, qual foi a variação do tempo em que tudo isso aconteceu? Qual é o tempo final menos o tempo inicial? Normalmente a gente não usa aqui, assim na física e não vai usar aqui também. O tempo foi 17 minutos. Vou colocar, vamos dizer assim, vou chamar de tempo total aqui. E aqui eu vou colocar, então, 17. Então, resolvendo essa continha rapidinha para encontrar o coeficiente angular da reta, que é o que o problema nos pede, basicamente ele nos pede a equação da reta, a gente tem que fazer aqui 34 dividido por 17. Se eu não me engano, isso dá 2, né? 34 dividido por 17 dá 2, concorda comigo? É 2 mesmo. Faz a conta aí, então, se tu não tem certeza. Não, acho que é 2 mesmo, que no caso eu tô comparando com o 16 e como o número é muito próximo. Você somar, eu somei também 14, no caso 7 mais 7, 14, sobe 1, 1 mais 1, 2, mais 3, não, mais 3 não, mais 1, 3. Maravilha. 2. Bem, se a gente estiver falando de física, né, tem que pôr a unidade. É 2 quilômetros por minuto. Por quê? Porque a distância está em quilômetro e o tempo está em minuto, beleza? Então nós já temos uma parte da nossa equação. Nós já temos o coeficiente angular. O A. Substituir aqui pelo 2, que eu acabei de obter. Agora, quem é o B, né? Essa é a pergunta que nos falta. Responder, né? Quem é o B? Bem, agora que a gente sabe, né, que a posição é 2t mais b, a gente pode usar alguma dessa informação aqui para encontrar o valor do b. E aí, tu tem ideia de como encontrar o valor do b agora? Acho que não. Não tem ideia nenhuma. Então, eu vou parar o problema. Eu estava explicando até agora, né? Se tu não entendeu, não adianta continuar. Me manda um problema aí, então, das tuas.
das tuas coisas. Que é? Me mande um problema da tua lista, do teu livro, alguma coisa assim. Mano, Entendi, você falou que estava entendendo quando eu te perguntei, daí agora você disse que não sabia o que tinha que fazer. Tem que dizer quando você não está entendendo. acho que essa parte aqui eu não entendi direito. Essa aqui em questão. Já me fala, tá? Quando que é? Cara, eu acho que é melhor tu aumentar o som ou colocar um fone de ouvido. É que eu estou aqui no hora no máximo. Poxa, mas. Ah, bom, então, sei lá, né? Vou ter que gritar aqui que o microfone tá quase na minha boca já. Mudar alguma configuração aqui, vai que melhor. Não sei se é no meu ou se é no seu, mas. Sei também. Bem, quando você enviar alguma coisa, você me avisa. Tá ok. Taxa de variação? O que você quiser. Tá. Função quadrática, pode ser? Pode ser. Tá bom, então pode ser 2x ao quadrado mais bx mais c? Por que que você me mande a questão. Assim eu não vou conseguir entender o que você quer que eu resolva. Tá bom. Função quadrática. Manda aqui pelo próprio chat. Amarra pelo WhatsApp, marca ele manda pelo chat. Mas como é que você vai mandar uma pergunta pelo chat? Você vai Eu escrever a vou pergunta toda, não é mais fácil vou fazer mandando uma uma foto? pergunta. É bem direta essa aqui. Ah, mas você tá aí no Paint, né? Sim, Tá bom, então eu vou mandar pelo WhatsApp mesmo. Mais escrita, pode ser? como você quiser. Ok, obrigado. Tá, o que que é para fazer nessa função quadrática? Essa aqui, É. no caso, o que a gente tinha que fazer não era a equação do segundo grau? Sem a pergunta, eu não vou saber o que que é para fazer. Pera, mas eu não te mandei a pergunta? Isso aqui não é uma pergunta, cara. Isso aqui é simplesmente uma equação, mas qual é a pergunta? É para fazer o quê? Encontrar a raiz, achar o vértice, fazer o gráfico? Também. A raiz de... Tá. Nesse caso, ok. São iguais. Tá, 3 menos. Pronto. No caso, são esses, o 3 e o 4 são a equação que eu mandei ali em cima. 3 e menos 4 é o quê? São as raízes? Acho que são. Cara, por que tu não me manda a pergunta de uma vez? Tipo, bate a foto e me manda. Tá, é que eu peguei aqui do site de exercício. Vou te mandar então. Tá, deixa. A gente não Não, pode fazer coisa aleatoriamente assim. Era só bater um print screen da tela e me enviar. não, eu sei, eu vou te mandar assim já. Se não pego aqui no meu livro. Pronto, já tirei aqui uma.
Te mandar aí. A gente pode usar as coisas que você enviou ontem também, aquele PDF tá bem legal, só que já está com tudo feito, né? Bom, isso é um problema. Mas te mandar já. Você sabe bater print da tela, né? Sei. Já bati o print, já vou te Beleza. mandar. É só colar lá no chat do WhatsApp. Pronto. Maravilha, aí sim. Apesar de que eu acho que é sempre importante fazer coisas do livro, coisas que o professor pediu, mas como teu professor parece não pedir nada, né? Então deixa. As raízes da equação. Tá, olha, isso aqui que eu queria saber. As raízes da equação são 3 menos 4, beleza. Então a gente tem que resolver Bhaskara e responder o que ele está pedindo. Tentar descobrir quanto que é B menos C. Muito provavelmente a gente não vai conseguir encontrar quem é B e quem é menos C. Talvez, ou não sei, tem que ver. Na realidade, tem duas formas de fazer isso aqui. Você pode resolver Bhaskara, e daí por meio disso, buscar relações para o B e para o C, né? Ou você pode ir direto pensando em soma e produto, que foi o que a gente estudou ontem, né? Eu te falei que tinha aquela forma rápida de encontrar as raízes por soma e produto. E quando o x é 1, né? Não, x não, lá é 1. Exatamente. Quando o cara que multiplica o x² é 1, isso mesmo. E aqui não é o caso, né? Mas você pode dividir todo mundo por 2. Quando você faz isso, você vai ficar com x² mais b sobre 2, x, mais c sobre 2, né, igual a 0. E isso aqui vai resolver o nosso problema. Porque agora esse é o nosso novo b, entendeu? Esse é o nosso b. Então esse é o nosso b. E esse aqui é o nosso novo c. Então vamos chamar de bzão e czão. Ou faz Bhaskara, né? Se tu tiver tempo suficiente, a gente faz Bhaskara mesmo. Melhor fazer Bhaskara direto. Depois eu faço desse jeito aqui. Vamos lá. Vamos fazer Bhaskara. Bem, quem é o B é sempre o cara que multiplica o X, né? Então a gente tem que anotar. Infelizmente a gente vai ter que anotar as coisas aqui. Eles fizeram essas coisas para confundir nossa cabeça mesmo. Então vai ficar o 1 aqui. É o nosso A, né? A igual a 1. Vamos chamar de Bzão para não confundir. É B sobre 2. E o Czão vai ser Czinho sobre 2. Caramba. Tem tantas formas de fazer, não sei se essa é a melhor forma. A gente pode ignorar completamente tudo que eu fiz até agora e começar do zero. Vamos lá. Não vou fazer por soma e produto, não. Vou fazer por Bhaskara, que os alunos adoram Bhaskara. Vamos lá. Vou resolver Bhaskara aqui. Acho que era mais fácil naquele exemplo que você fez. Assim, no outro lá em que era 1 era mais fácil. Bem, primeiro vamos fazer por Bhaskara normal, né? Depois a gente faz de outro jeito. Então, basicamente, o nosso delta aqui é menos 8c, tá bom? Daí, a hora que a gente vai calcular as raízes, a gente vai ficar com menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz dessa coisa aqui, sobre 2 vezes a, que é 2, né? Então, aí que tá, né? Tá aí. Veja, agora a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. A gente sabe que vai ter duas raízes, as raízes são o 3 e o menos 4, certo? Obviamente, o menos 4 vai surgir quando eu estiver pegando a parte negativa, e o mais 3 vai surgir quando eu estiver pegando a parte positiva, tá bom? Vamos começar com menos 4. Ok. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, Vai sair entendi. duas respostas aqui, uma com negativo e uma com positivo. O menos 4 vai sair com negativo. Então, é por isso que eu vou colocar aqui que o menos 4 é menos b, né, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 8c, dividido por 4. Então tem um trabalhinho aqui, né? Se a gente não quiser fazer por soma e produto. Porque agora vai ter. Opa, eu tenho que pegar só o negativo, né?
E agora eu vou pegar só o positivo. Com o 3. Veja que o problema está nos pedindo quem é B menos C. E a gente ainda está longe de encontrar isso por Bhaskara, né? Mas daria. Você teria que fazer o quê? Passar o 4 para o outro lado, elevar o quadrado dos dois lados, aquela história, né? Vai dar um trabalho. Então, você pode seguir por essa linha ou você pode fazer o que a gente estava querendo começar. Poxa, tá complicado, hein, pra gente terminar um problema hoje. Nossa, eu tenho que treinar por soma e produto aqui, não tem jeito. Senão vai demorar demais. Nossa. Bem, agora que eu comecei, eu vou terminar, né? Vou fazer um, tu vai fazer outro. Eu vou fazer o do menos 4, tu depois vai fazer o do 3, tá bom? A hora que a gente passa o 4 pro outro lado multiplicando, vai ficar menos 16. Esse 4 veio para cá multiplicando, né? Ó, menos Hum? B, menos a raiz. Olha só, eu tinha dito para você trazer questões que você tentou fazer e não conseguiu, né? Você chegou a fazer alguma questão de ontem para hoje? Não, cheguei a fazer. É, daí fica complicado, né? Tipo, é eu fazendo conta e é isso. Não vai te ajudar É, eu muito na tinha hora da feito prova, aquela que você então. tinha pedido lá no caso. Tinha Ah, feito é? gráfico lá, tinha Ah, feito. sim. Isso é bom, isso já é um começo. Mas se você não teve dúvida, né? Bem, agora como é que a gente vai lidar com esse cara dentro da raiz? A gente pode levar o quadrado dos dois lados. Nossa, olha só quanto problema para fazer uma conta só se a gente segue pelo caminho errado, tá vendo? Dá para resolver desse jeito. Mas a gente fica muito tempo resolvendo. Então não vale a pena ficar tanto tempo resolvendo uma conta, entendeu? Aqui se a gente fizer o trinômio quadrado perfeito, vai ficar b quadrado menos 32b mais 16 ao quadrado. Nossa, quanto que é 16 ao quadrado? 16 vezes 16 é 256. Igual a b ao quadrado menos 8c. Olha só, os b ao quadrados se simplificam. E vai sobrar só aqui o menos 32b. Eu posso até passar o mais 8c para o outro lado. Igual a menos 256. Então, tudo que a gente fez foi só para chegar nessa expressãozinha aqui. Posso até dar uma simplificada para os números ficarem um pouco menores. 256 dividido por 8 dá quanto? 32. Só que isso aqui não resolve o problema. Por quê? Porque a gente não tem B menos C aqui. Ele nos pede B menos C, tá vendo? E o que a gente tem aqui é 4B mais 2, menos 4B mais C. Então, o que tu teria que fazer agora é a mesma coisa que eu acabei de fazer para o 4, ou seja, toda essa conta aqui você ia ter que fazer, só que agora você ia ter que fazer para o 3. Então, vai resolver isso? Vai, porque você vai obter uma outra equação, envolve B e C, daí você pode resolver um sistema, achar o valor de B e C, e assim você chega na resposta que o problema pede. O problema é que isso vai demorar muito, entendeu? Então é uma questão que, se a gente seguir pelo caminho errado, não consegue resolver em tempo de prova. Tem que saber fazer soma e produto para resolver esse problema, ok? Então, Ok. Então, não vale a pena fazer por esse caminho. Tem que fazer por outro caminho, percebe? O caminho da soma e prosseguindo aqui. produto. Então, às vezes é assim, tipo, não sei se o professor vai cobrar um problema como esse na prova. Mas vamos fazer por soma e produto, então. Deixa eu só aqui abrir outro arquivo. Bem, 2x ao quadrado mais bx mais c. Como eu te falei ontem, tem que ser igual a 1 na frente. Muito bem. Ou a gente pode pensar que aquela regra que eu falei, da uma raiz vezes a outra,
tem que dar C sobre A. Para ser bem preciso, tem que ser sobre A. Por isso que quando o A é 1, não muda nada, entendeu? Quando A é 1, não muda nada, porque dividir por 1 é a mesma coisa que não fazer nada, né? Dividir por 1 não muda nada. Vai dar sempre 1 no final. Exato, vai dar sempre a mesma coisa, exatamente. A questão é que agora a gente sabe quem são as raízes, né? As raízes são 3 e 4, então fica um pouco mais fácil, percebe? Então, por exemplo, se as raízes são 3 e 4, eu posso fazer o seguinte. Deixa eu aumentar aqui para... vou aumentar aqui, olha só, e daí eu vou escrever o seguinte. As nossas raízes são 3 e 4. 3 e menos 4, né? Então, 3 vezes menos 4 vai ser igual a C sobre o A, que é 2. E daqui, né? Isso aqui tem que decorar, né? As fórmulas de soma e produto. Tem que entender, tem que lembrar, né? Para resolver a Bhaskara rápido também, né? Sem precisar ficar o dia inteiro fazendo ali a continha do delta e tal. Daí aqui a gente pode fazer 3 menos 4 igual a menos B sobre o A, que é 2. Ok? Agora sai muito mais fácil, percebe? Sai muito mais fácil. Então Parece bem agora... mais simples mesmo. Sim. Agora lembra que tu queres o valor de B menos C. Tá bom? Tu não precisa saber quem é B e quem é C, mas agora você pode encontrar o valor deles, né? Encontra o valor de C aqui, encontra o valor de B aqui e me diz quais são, tá bom? A única coisa que tu precisa fazer nessas duas equações, nessa aqui tu vai isolar o C, daí tu vai encontrar o valor do C, a nota. Nessa aqui tu vai encontrar o valor do B isolando a nota. Tá bom? Quando tu tiver as duas respostas, o valor do C e do B, tu me fala. Tem que isolar, é só Tá bom. isolar. Só uma coisa. Eu acho que tá errado, não sei se tá certo, mas eu passei o B pro outro lado para ficar positivo e os outros acabaram ficando positivos também. Já percebi. Uhum. Mesma coisa, mas foi erro de cálculo. Que bom, que bom. Importante perceber os erros. E aí um deles deu metade, né? Hã? Indivisível. Não entendi. Em um deles não dá indivisível. Não, cara. Calma. Qual é o valor do C? Me diz aí. O valor do C é 3,-4, mas isso aí é uma... Não, isso aí é o cálculo, eu tô falando. Não, cara, ó. 3 vezes 4 menos 12. Passa o 2 pro outro lado, Não, vai é que ficar eu não. menos 12 vezes 2, fica menos 24, certo? Não, é que eu não tive tempo de terminar essa aí, eu tava me focando mais na de baixo. Tá. É que essa aqui é mais rápida, né? Mas aqui é a mesma coisa, meu. É tão rápido quanto. 3 menos 4 é menos 1.
Menos um, é que eu passei o B pro outro lado para ficar positivo, aí ficou isso aí ficou confuso, mas acho que o erro foi meu. Começou mal. Tu não pode passar o B para outro lado sozinho, assim, sem fazer nada, né? Porque ele tem o 2 embaixo, né? Não pode. Então, numa situação como essa, é sempre melhor tu fazer essas somas primeiro, né? Depois tu passa multiplicando. Ah, tá, entendi. Acho que entendi. Mas ok, vou tentar fazer então. Oi? Refazer então. Beleza. Tá, então o que eu faço é o cálculo normal, certo? Olha, isolar a letrinha assim já não é um negócio que é para tu ter dúvida. Você sabe fazer, você que está se confundindo, tá? Pensa um pouco aí na lógica da coisa, né? Tá, então no caso tem que fazer aqui o cálculo. Eu tenho que tirar assim, no de baixo. No caso vai ficar menos um, né? Isso, 3 menos 4 é menos 1. E multiplico por 2, não é? Isso. Ah, ok. Daí você vai ficar com menos 2 igual a menos b, né? Menos B? Sim, porque tem um sinal de menos ali. Menos B. Sim. Daí, menos 2 igual a menos b, então significa que o b é igual a 2, né? É, lógico. Muito bem, então já encontrei o valor do b para você. Agora encontra o valor do c ali. Tá, agora entendi a lógica. C é igual a menos 24? Não, C divide por menos 24, mas... Não, não, é isso mesmo. C é igual a menos 24, isso mesmo. Ah, Então vamos anotar aqui. Nós acabamos de encontrar que o B era igual a 2 e que o C era igual a 24. E o problema nos pede quanto é B menos C. Então quanto que é B menos C? vai dar menos 22? Perfeito. Que era uma das opções, né? É isso aí. Perfeito, perfeito. Então tá bom. Me envie outra dúvida aí, outra conta que tu tenhas alguma dúvida. Outra conta? Tá, vamos pegar aqui uma outra conta. Na verdade, você pode escolher uma, por favor? Pô, cara, vir para uma aula de reforço sem uma conta que tu tenha dúvida é que nem pra guerra sem arma, cara, tá? Mas tudo bem. Não, tudo bem. É só para pegar aqui para ver se eu consigo entender algumas. Show. Bem, eu vou colocar aqui uma lista de contas. Vou fazer só essas aqui mesmo, essas 4, que fala sobre o sinal das equações de primeiro grau. O que é estudar o sinal? É simplesmente você verificar a partir de qual valor de x ela troca de sinal, ela deixa de ser positiva e fica negativa, ok? Então, como é que a gente verifica isso, né? Para verificar isso, você tem que encontrar o zero da função. Ou seja, qual é o valor de x que faz a função dar zero. Por exemplo, aqui na D, né? Deixa eu fazer a D primeiro. Para nós estudarmos o sinal, nós temos que então igualar a função a zero. Encontrar o valor de x que faz isso acontecer. A hora que a gente faz aqui ser zero, nós podemos isolar o x e encontrar o que causa isso. Então a gente passa o 12 para o outro lado, vai ficar 6x igual a 12. Alguma dúvida até agora? Não, isso aí é padrão. Tá, então agora a gente passa o 6 dividindo, vai ficar com x igual a 2. Muito bem. Então é a partir do 2 que a função muda de sinal. Então a gente pode falar algumas coisas sobre o 2. O 2, o x igual a 2 é o zero da função, ou raiz da função, mesma coisa, sinônimos. Significa que é partir do 2 que a função troca de sinal. Deixa de ser
no caso, positiva e vira negativa. Ou melhor, ao contrário, falei besteira. Deixa de ser negativa e vira positiva. Claro, se a gente estiver pensando da esquerda para a direita, né? Porque essa reta é uma reta crescente. Como é que eu sei? Por que eu sei que a. Sem ter feito o desenho da reta, né? Como é que eu sei que essa reta é crescente? Sabe me dizer? Que o valor é positivo? O valor de 6 ali é positivo, que está acompanhando o X? Eu, Porque o valor é positivo, perfeito. Agora, vamos lá. Se eu fosse fazer um gráfico disso, independente de maiores detalhes de onde ficaria a reta e coisas do gênero, eu teria algo assim, né? Já que ela é crescente, certo? Então, é, veja, se aqui fosse o 2, que é justamente o zero da função, como é que eu sei que aqui é o zero? Porque o zero da função é onde o y é zero, que é justamente no eixo x. Né? Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Então aqui é o zero, certo? Para nossa reta, a gente fez a conta e percebeu que quando x é 2, o y é zero. E como ela é crescente, a partir do 2 ela fica positiva, valores positivos, acima do eixo x. E antes do 2 ela é negativa, ok? Valores para baixo do eixo x. ok, Muito bem, então agora é sua vez. tá bom. Eu Eu quero não que tu roda faças a A, tá bom? Tá. Pode usar a mesma lógica. Eu vou deixar aparecendo assim que fica legal. Zero é igual a 2 de novo? Sim. Na verdade, o x é igual a 2 quando o y é zero, né? É isso que você quis dizer, certo? Isso. Certo. Então, significa o quê? E no gráfico, quando você for desenhar, quando passar para ser positivo, for, digamos, passar o eixo X, o ponto vai ser 2. Uhum. Então, significa a partir do x igual a 2. Significa que a partir do x igual a 2, a função vai ser positiva. Exato. Exato. Muito bem. Bem, então agora eu quero que você faça o mesmo, mas para a C. Perceba que na C tu tem um coeficiente angular negativo, não é mesmo? Então aí a gente precisa multiplicar por menos 1, né? Não, não. Então, Faça a conta. Descubra primeiro o zero. Descubra o zero da função, descubra a raiz.
Menos 2? Você está me dizendo que o x é igual a 2? Olha, deu Sim, o menos. x é igual a 2, ou seja, o valor que zera a função é 2. Isso mesmo. Mas agora temos que analisar o sinal. Onde É, que ela vai ser negativa, onde que ela vai ser positiva? Na outra que você fez, você me falou, e você estava certo, que antes do 2 a função era negativa e depois era positiva. E sim. nesse caso aí, no caso da C, como é que vai ser? Ela vai ser Nesse positiva antes ou vai ser positiva depois do 2? vai ser positivo no menos 2 que deu aqui. Então tu errou, não é menos 2, tá? Não. É 2, começa aí. Não é que ela é positiva no 2. Na que tu fez, na que eu fiz, quando a gente achou o 2, a gente achou o zero da função, ou seja, o valor de x que faz a função dar zero. Se ela dava zero, ela era crescente, do 2, depois do 2, que ela é positiva. Por exemplo, por 3, por 4, por 5, por 6, por 1 milhão, né? Ela vai ser positiva. No meu caso aqui, e no teu também. E para o antes do 2, negativa. Né? Por 1, por 0, por menos 60, a função vai ser negativa. Só que isso aconteceu no meu caso e no seu primeiro caso, porque as nossas funções tinham coeficiente angular positivo, certo? Agora você tem um coeficiente angular negativo. Então eu recomendaria que você fizesse um gráfico mais ou menos assim que nem eu fiz, para entender como é que vai funcionar o sinal da função, tá bom? E daí você me responde. Ah, gente, já percebi o problema. É? É que quando eu fui passar o 5 para o outro lado do igual, o menos 5, acabou que eu deixei ele negativo. Devia ter transformado o final. Ah. Então no final deu 2 mesmo. Tá, que é 2 a gente sabe, mas não é essa a pergunta. A gente quer Tava saber analisando. sobre o sinal da função. Se ela vai ser positiva antes ou depois do 2. É isso que a gente quer saber. Ah, tá. Nesse caso vai ser antes do 2 vai ser positivo, que no caso o gráfico é decrescente porque a função angular é menos 5. Isso. Tá bom. Muito bem, muito bem. Vamos fazer alguma outra coisa. Vai cair na equação na tua prova? Não que eu saiba. Pelo que eu vi, Tá, não. muito bem. Ah, tantas coisas, né? Bem, deixa eu pegar um probleminha aqui de retas, então. De retas que se interseccionam. Acho isso importante. Pô, mas não tem um problema que as retas se interseccionam. Uma coisa tão importante não tem no livro. Que legal. Deixa eu pensar aqui um problema bom. Não tem nada que presta nesse livro. Bem, eu achei essa aqui interessante, olha só, é um problema prático. Ontem a gente fez um monte de problemas matemáticos puros, agora a gente vai fazer uns problemas práticos. É de reta, então tende a ser mais fácil que aqueles de
parábola que a gente começou a aula. Dê uma lida nisso aí e me diga se tu entendeu o que está rolando. Pelo que eu entendi, essa fórmula aí é para, no caso, funcionários, né? Você paga isso aí para funcionário, encargo social. Sim. Foi isso que eu entendi. Então, no caso, a gente vai ter que a gente vai ter que fazer 20 mais o 100 quando tiver os 100 funcionários que está ali embaixo, não é? Uhum. E dividir por 10 depois, não é? Sim. Tem que fazer essa continha. O problema está dizendo que a quantidade de funcionários, que é o valor de X, é 100. Então, tu coloca 100 lá e resolve a conta, tá? Vai ser de 30 mil reais? 30 mil? É, que no caso, como tá na casa dos milhares ali, então eu coloquei em 30 mil, mas no final deu Isso. 30. 100 dividido por 10 dá 10, mais 20, 30. Perfeito. E agora a B. Ok. É só uma coisa antes de a gente continuar. Posso ir ao banheiro, por favor? Claro, vai lá, vai lá. Valeu.
Voltei. Opa. Não consegui achar. Não Pelo conseguiu menos. achar o quê? Não consegui achar que é a B. Bem, o Mas que que é as, esses 50 mil aí? o despesa. Então o valor do lado esquerdo ali é 50. É. Daí você não conseguiu isolar o X, é isso? Ah, não tinha entendido essa parte. Não. Mas não consegui. De como você faria sair? Tem que saber isolar as coisas, cara. Isso é a coisa mais importante da matemática, hein? Ó, D é 50, né? É. De novo, o mesmo erro daquela hora. É que eu não sabia como que eu ia realmente montar isso aí, mano. Ah, entendi. Passar do Eu outro lado. entendi. Se a despesa é 50. Ah, eu entendi. Sacou? Eu Mesma coisa. entendi. Isso aí. Faz a subtração. Passa o 10 multiplicando e já era, né? É. Mas nesse caso. Tá, tudo bem. Nada demais. Tranquilo? É, que eu tinha tentado ver uma coisa aqui, só que acho que não deu muito certo. Tu provavelmente fez a conta do jeito errado aí, né? Não isso. É que se o com 100 funcionários tinha dado lá o valor, cadê? Onde que eu tinha deixado? Tá procurando aqui. Tinha dado aquele outro valor lá. Ah, tinha dado 30 mil. Enfim. Só que aí, então eu tentei calcular individual. Só que aí deu, acho que menos que o salário mínimo. Acontece. Mas tudo bem, cara. É isso aí, tá bom? Vamos aos poucos que vai dar tudo certo. Tenta refazer as continhas, tá bom? Ok, Então tá bom. Tchau, valeu. valeu.